Irmãos, nós estamos aí ainda na introdução, né? Só que na segunda parte, aí, vamos dizer assim, da introdução do nosso curso básico de Teologia Reformada. Nós terminamos semana passada essa parte que trata um pouquinho da importância da teologia bíblica ou da teologia reformada e falamos um pouquinho das questões históricas, dos desvios da igreja e da necessidade de se voltar constantemente para a Bíblia, para as Escrituras. Essa é uma constante, seja na nossa vida pessoal ou seja na vida também institucional eclesiástica, né? E vimos também que há uma característica, né, particular em todas as reformas religiosas da história, mesmo aquelas registradas aqui na Bíblia, né, no Antigo Testamento, as reformas religiosas que aconteceram, sejam aquelas que aconteceram posteriormente, o período bíblico na história, todas elas têm em comum o retorno às Sagradas Escrituras. Não tem como você ter uma prática bíblica correta e uma postura santa e piedosa sem conhecimento das Escrituras. Portanto, toda reforma religiosa, seja individual, eu quero me consagrar mais a Deus. O primeiro passo que tem que fazer é se aprofundar no conhecimento das Escrituras, que é a partir do conhecimento da verdade que aí a sua prática vai ser mudada, as suas atitudes vão ser mudadas, o seu procedimento vai ser mudado, o seu modo de vida vai ser mudado. Então, seja na perspectiva individual, seja na perspectiva como denominação ou como instituição, só tem um jeito da gente fazer certo. É conhecendo a verdade, conhecendo a Bíblia. Então, nós terminamos isso semana passada. Hoje, na sequência, nós vamos responder aí por que existem tantas igrejas. Pastor, se as Sagradas Escrituras é a verdade, a revelação de Deus, e é a única regra de fé e prática que deveria moldar o meu procedimento, a minha ética e a minha postura no dia a dia, por que tem tantos pensamentos diferentes e por que existem tantas igrejas, se a Bíblia é uma só? Você já se perguntou? Por que isso acontece ou não? Vamos ver o que a Bíblia nos responde a respeito disso? Vamos começar dessa forma e depois nós vamos entrar numa parte mais, vamos dizer assim, didática aí. Então vamos lá. Por que existem tantas igrejas? Abra a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Ô Gabriel, não estou acompanhando o pessoal aí, não estou sem o chat hoje, qualquer novidade aí você me dá um toque, tá bom? O pessoal que está nos acompanhando aí pela internet. Então, Atos 17, verso 22. Nós vamos encontrar o verso 16, na verdade, aí vai te posicionar aí do que nós estamos falando. Então, enquanto Paulo os esperava em que lugar? Em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da o quê? Idolatria dominante na cidade. Tá bom? Aí, a partir então do verso 22, nós temos: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente o quê? Acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E aí ele vai falar a respeito desse nosso Deus, a respeito aí também da salvação em Cristo Jesus e da ressurreição, que é o que eles acabam zombando, ou parte deles acabam zombando, porque eles não acreditavam nisso. Então, a primeira parte da resposta aqui, por que existem tantas igrejas,
está aí no finalzinho do verso 22. O que Paulo chegou à conclusão em relação aos atenienses? Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O primeiro motivo que existem tantas religiões e, consequentemente, tantas igrejas é porque o ser humano é um ser religioso, né? Então, nós vemos aí Atos mostrando essa perspectiva de que o homem, ele é religioso. Se você olhar em Romanos agora, dá uma olhadinha lá comigo, Romanos capítulo 1, que dentro, na verdade, vai até o capítulo 2, né? Mas quando você olha para a revelação, você vê que Deus criou o homem como um ser religioso. Ele tem o semen religiones, que nós chamamos, né? Que Calvino apresenta, que é a semente da religião gravada, inata. Ele nasce com isso. O ateísmo é um produto de uma desconstrução inata. Ninguém nasce ateu. Mesmo que se você fizer a experiência, já fizer, mas se você fizer essa experiência social, vai nascer lá, você se casa, você vai engravidar e vai ter um filho, ou uma filha. E você então sai, né, vai para uma ilha deserta, né, com seu marido, sei lá, com a sua esposa, e aí você tem lá o seu filhinho, a sua filhinha, e você combinou com o seu marido que não vão influenciar absolutamente em nada o seu filho quanto às questões religiosas. Ou se for o caso, você manda até ele sozinho lá para a ilha, lá, o pequenininho lá, e deixa as lobas cuidarem dele como Rômulo e Remo. Né? Você faz lá um esquema. Essa criança, sem influência nenhuma, ela, com o passar do tempo, com os seus questionamentos inatos para a formação da cosmovisão, o que eu sou, por que existo, por que estou aqui, por que chove, por que faz sol, por que anoitece. Esse ser, mesmo sem influência nenhuma, terá condições e a própria necessidade de tentar adorar e servir alguma coisa. Ele não sabe absolutamente nada, mas ele tem essa tendência de adorar e servir alguma coisa. Então, vai ter o período de chuva e vai começar a alagar a ilha, e ele então vai começar a falar para o céu parar de chover. Vai vir o tempo de seca, e ele vai começar a olhar para o sol e falar para o sol parar de queimar. Ele não sabe, mas nesse processo natural, ele vai estar falando com alguma coisa que está fora dele. E que ele vai entender que existe algo maior do que ele. Porque não é ele que comanda a chuva, não é ele que comanda o dia, não é ele que comanda a noite, não é ele que comanda o crescimento da plantação. Ou seja, ele começa então a identificar de que ele tem alguma coisa a mais nessa história toda. E isso então produz adorar e servir alguma coisa. E é por isso, então, que seja lá qual for civilização, qualquer civilização que você estudar, né, seja em antropologia, sociologia, você vai encontrar neles indícios de religiosidade. Porque o ser humano foi criado para ser um ser religioso. Por isso o termo religião, né? Religar. O termo religião é religar. A ideia de que nós somos criados por um Deus e precisamos de um mecanismo para nos religar a esse Criador, a esse Deus. Então, a primeira parte da resposta, por que existem tantas religiões ou igrejas, é porque o ser humano ele foi criado religioso. O problema é que esse homem, por si só, e olhando somente para a revelação geral, que é a criação, ele não consegue compreender quem é o verdadeiro Deus e como ele deveria adorar esse Deus. Vamos dar uma olhada aqui então, Romanos, capítulo 1, verso 18. Do verso 18 até o capítulo 2, 16. Mas eu já vou pular aqui, para você dar uma olhada aqui, para ficar mais claro isso que eu estou te falando. No capítulo 2, o verso 14. Capítulo 2, verso 14 diz assim: Quando, pois, os gentios, ou seja, os não crentes,
né? O povo que não tinha recebido a revelação especial de Deus. Os não-judeus, esse é o foco. Então, os gentios, que pode ser sinônimo aqui de descrentes, porque quando os gentios que não têm lei, ou seja, não receberam a revelação especial, que é a palavra de Deus, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmos. Estes, ou seja, os descrentes que não tiveram conhecimento da revelação especial de Deus, estes mostram a norma da lei gravada onde? Gravada no seu coração, testemunhando-lhes também o quê? A consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então veja, Paulo está dizendo que mesmo aqueles que não tiveram acesso à revelação especial de Deus, que é a Bíblia, a palavra, a lei, eles agem de conformidade com a lei, mesmo não tendo lei, porque essa lei, ou essa norma da lei, foi gravada onde? No coração e na consciência dele. Coração e na mente. Então aquela história, você está lá numa tribo indígena, nunca teve contato com a civilização ocidental, nunca ouviu falar do cristianismo, mas eles têm lá o pajé, eles têm lá uma religiosidade. E se porventura alguém roubou o arco e flecha do outro, esse alguém ele vai se esconder no mato. Mas quem falou para ele que roubar é algo errado? E é pecado? O próprio coração, porque a lei de Deus está gravada no coração e na mente dele, e por isso que ora o acusa. Não devia ter feito isso. Porque mesmo numa comunidade indígena, que não tem o conhecimento da lei de Deus, da revelação especial de Deus, eles quando praticam o infanticídio, que é uma questão muitas vezes cultural, fruto, nós sabemos, da pecaminosidade deles, e por não entender, né, como que as coisas funcionam, então nasceu lá um índiozinho com um lábio leporino. O que eles fazem? Enterram vivos. Por quê? Porque ele nasceu com um defeito, e esse defeito é atribuído à ação de algum espírito. Só que eles fazem isso e vivem em paz depois, com a consciência e o pensamento deles. Não vive. E aí quando você tem vários testemunhos nesse sentido, quando o evangelho chega nessas civilizações, nessas comunidades, e aí então há um entendimento da vontade de Deus, eles falam, puxa vida, então nós não precisamos fazer isso? Não. Ou quando você vai para algumas regiões tribais na África e as crianças nascem com algum pequeno defeito, alguma deficiência, né? Mesmo esse, tão simples de resolver como o lábio leporino, ou lá nasce com dentes, anomalia, a criança nasce com dente. Isso acontece, por exemplo, entre o Zoé, aqui no norte do país, em Suriname, né, a tribo Zoé. Nasce uma criança com um dentinho lá, que pode acontecer, para eles, o que é? É filho de um demônio. O que se faz com a criança que nasceu com um dentinho? Mata. Você vai para a África, o que eles fazem? Eles não enterram, não matam, mas eles simplesmente deixam lá. Deixam para morrer. Olha só onde chega o coração humano terrível. Se Deus quer que ele viva, ou no caso lá, né? Então, ele vai sobreviver. Aí como sobrevive uma criança sem comer, sem beber, sem carinho, sem nada, lá largada lá no fundo da casinha dele? Morre. Foi a vontade de Deus. Ô miserável, você não deu leite para ele, aí. Mas eles fazem isso. Agora, vivem em paz depois?
E aí, quando o evangelho chega, ele se arrepende, chora, pede perdão. Por quê? Porque, na verdade, eles tiveram aquela atitude, mas tem a lei gravada no coração e na mente. Por isso que ora acusa e ora defende. Quando faz o que é certo, ele sabe que é certo. Quando faz o que é errado, ele sabe que é errado. Isso prova, é uma das provas de que o ser humano é um ser religioso. Só que quando ele não tem conhecimento da lei, ele faz besteira. Ele exerce uma religiosidade fora do padrão que a revelação especial de Deus trouxe. Volte aqui então para o capítulo 1, verso 18. Ora, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, a revelação geral de Deus, mesmo que ela não explique categoricamente a respeito de quem é Deus e qual que é a vontade explícita de Deus para cada um de nós, ela revela a existência de um ser poderoso. É a historinha lá do seu filho que você deixou lá na ilha e que ele descobre que ele não tem poder sobre a chuva, sobre o sol, sobre o dia, sobre a noite, sobre a árvore, sobre a plantação. E aí, em determinado momento, ele começa a pedir aos céus para que chova. Em determinado momento, ele começa a pedir para os céus também para que pare de chover. Então, a revelação geral de Deus aponta para os seres humanos que existe algo maior do que eles. E eles, de certa forma, vão demonstrar adoração. É por isso que tem hora que ele vai adorar. Ele fala assim, a grande árvore é que me dá o fruto para eu comer. Então eu vou adorar essa árvore. Obrigado, árvore. Só que aí vem, cai um raio, rebenta com a árvore. Eu falo, pô, espera aí, então tem um negócio maior do que a árvore. É o raio. Aí ele começa a adorar o raio. Só que o raio é de destruição. Aí ele fala, como que eu vou acalmar esse bendito raio? Destruiu a árvore, agora pegou fogo na minha casa, caiu em cima, matou o fulano que estava correndo no campo. Como que eu vou fazer para amenizar essa raiva desse raio? Aí ele começa a desenvolver um processo de religiosidade. Que a gente vê até nos dias de hoje, né? Você fala assim, pastor, mas não está na Bíblia, o povo fala isso. Eu, quando criança, lembro que dentro da minha família católica, no domingo de Ramos, a gente roubava um ramo de algum vizinho, né? Quando não tinha em casa. Depois nós plantamos um coqueiro em casa lá e tinha ramo à vontade. Mas quando não tinha, você ia passando, e às vezes na praça, ia lá, cortava um ramo e levava para a igreja. O padre jogava água benta no ramo. O que você fazia com o ramo? É bento, meu amigo. Você leva para casa. Põe debaixo do colchão, no estrado, para secar. Ok? Aí secava, ficava lá o ramo lá. Secou, maravilha. Secou, fazia uma trancinha. Quem foi católico que fez isso, só para eu saber? Já fez isso? Quem não fez isso, já fez também? Então, quem não fez isso é que vocês não sabem nada nem de catolicismo. Então, aí fazia a raminha, deixava lá a trança, né, dos ramos, a trança das folhinhas lá do coqueiro. Quando estava chovendo, aquela chuva de cair canivete, relâmpago e tal, que a avó fazia todo mundo entrar debaixo da mesa, acendia-se uma vela, pegava o ramo santo e queimava. Aí você perguntava para a vovó, por que esse negócio? Para acalmar a tempestade. Fez isso, irmã Sueli? Viu fazer isso já, irmã Sueli? Eu também. punha dentro do coeiro do nenê,
que se o nenê estava meio doentinho, você punha um raminho lá. Da onde que vem isso, meu Deus do céu? Da religiosidade do coração do homem. A religiosidade do coração do homem. Então, por que existem tantas religiões e tantas igrejas? Porque o ser humano é religioso. E o problema é que ele vai procurar soluções segundo o entendimento dele mesmo. E aí, o que ele faz? Vamos continuar a leitura aqui. Vou pular aqui um pouquinho. Verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Louco. Você fala, meu Deus, você acha que queimar um raminho vai acalmar a tempestade? Fala para mim. Não faz lógica o negócio desse. E nem tem amparo bíblico. Então, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E o verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Eles começam a adorar a criatura ao invés do Criador. Verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Geralmente, toda religião nascida no coração do homem acaba se culminando em atos ilícitos, promíscuos e algumas coisas que não deveriam. Né? O que mais? Verso 25, esse é importante. Pois eles mudaram o quê? A verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a quem? A criatura no lugar de quem? No lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, o ser humano é um ser religioso. Todos, presta atenção no que eu vou falar. Todos, sem nenhuma exceção, servem e adoram alguma coisa. Pastor, até o ateu? Sim, até o ateu. Ele serve e adora alguma coisa. Pode ser a existência dele. Sim. Né? Mas mesmo que ele negue a existência de Deus, como aqui está dizendo, ele rejeite Deus totalmente no seu coração, ele, como um ser religioso, está adorando e servindo alguma coisa, seja a própria existência dele. O que é o egoísmo? Servir e adorar a si mesmo, como Deus. Então, mesmo o cara que despreza toda e qualquer possibilidade de adorar a Deus ou de ter alguma religião, ele não deixou de ser religioso, ele está adorando e servindo a criatura. Que criatura que ele está servindo? Ele mesmo. Ou a beleza, ou o dinheiro, ou sei lá eu o que, a família. Tem gente que adora a família. O Deus dele é a família. O dia que morre um, aí ele fala, acabou. Esse Deus malvado. Minha mãe tinha que viver 3.000 anos. Não pode morrer com 70, 80, 90. Tem que viver 3.000 anos. Oh, meu Deus do céu, não é assim que funciona a vida, cara. Então, todo mundo vai adorar e servir alguma coisa. E quando eu adoro e sirvo qualquer coisa que não seja o Criador, o qual é bendito eternamente, amém? Eu sou o quê? Um idólatra. Porque se eu não estou adorando o Deus verdadeiro, se eu estou adorando qualquer outra coisa, eu me torno idólatra. Então, irmãos, veja que esse negócio da religião é mais sério do que a gente imagina. E tem gente dentro das igrejas, né? Se dizem cristãs e que adoram e servem ao Criador, do qual é bendito eternamente, amém? Mas que no coração, na verdade, tem outros deuses. Um monte de gente que vem à igreja não para adorar o Criador, mas para adorar a criatura.
às vezes a sua própria posição, às vezes a sua família, às vezes a própria instituição. Agora, por que isso acontece? Porque o ser humano é um ser religioso. Quando ele não tem o conhecimento da verdade, quando ele não tem o conhecimento da revelação especial de uma maneira séria, ele vai adorar e servir a criatura ao invés do Criador. E aí o que acontece? Qual que é a nossa preocupação? Eu preciso questionar o meu coração constantemente o que eu estou adorando. A quem eu estou servindo? Porque o padrão para servir ao Criador é rejeitar os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, aquilo que eu acho que é legal e agradável a mim, e passar a fazer aquilo que é legal e agradável a Ele. É mortificar a minha carne. Isso é o padrão do cristianismo de adoração ao Criador. Não fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer de mim. E tem muito crente que, na verdade, diz crente, ama Jesus, não sei o quê, mas serve e adora a si mesmo. Está preocupado em mais satisfazer os desejos pessoais particulares dele do que a vontade de Deus. E, inclusive, chega para ele e fala, não, senhor, eu tenho o direito, né? O direito de ser feliz, né? A Bíblia diz que você tem o direito de ser servo. E de padecer por Cristo. Qualquer teologia que for contrário a isso, não é bíblica. Só que você, como um ser religioso, você dá um jeitinho. Você acaba moldando o negócio aí. Então, por isso que existem tantas igrejas. Essa é a primeira parte da resposta. Tem mais? Tem. Vamos ver lá. Abra a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Nós pregamos, inclusive, recentemente, domingo passado, né? Vai dizer assim, Pedro dizendo aos presbíteros, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por quê? Por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Guarda isso aqui. Vamos para 2 Pedro 2. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgirão o quê? Falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por quê? Por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Por que existem tantas religiões e tantas igrejas? Primeiro, porque o ser humano é um ser religioso. Segundo, porque esse homem é ganancioso. Ele descobriu que a religião, de certa forma, é fonte muito mais do que piedade, mas é fonte de lucro. É fonte de poder.
é fonte de reconhecimento social, onde ele se coloca como superior ao outro. Então, para satisfazer a sua ganância, a sua sede de autoridade, a sua sede de poder, muitas vezes muitos desses homens são levados a entrar na religião. Existe eu não guardo o nome disso aí, eu sou ruim para isso. Meu foco é guardar o nome das ovelhas, não o nome dos autores, né? Mas não é nem cristão, acho. Uma mulher, ela fala o seguinte, que tratando sobre transtornos psiquiátricos, e ela fez um estudo que é o seguinte, o melhor lugar para você esconder um psicopata, sabe onde é? Na igreja. Porque ele se mascara de piedade. Só que o foco dele é destruição, é manipulação. E aí, quando ele faz algum ato que dá uma escorregada, ele pergunta, me perdoa, é que eu estava na carne. E aí a própria comunidade pega e o perdoa. E aí ele se vê na oportunidade de continuar na sua prática. Então, esse é um grande perigo. É ganância em todos os sentidos. Seja financeira, seja social. É aquilo que eu já falei para vocês em outro momento. O grande problema da igreja, principalmente neopentecostal, e até algumas pentecostais, não é um problema tão somente teológico. É lógico que a falta de teologia gera erro da prática. Mas o grande problema dela é um problema antropológico e sociológico. Porque lá fora, o cara, às vezes, ele não tem nenhuma repercussão social. O posicionamento dele, a profissão dele, a família dele, o cara lá fora é um zero à esquerda. Não teve sucesso absolutamente nada. Só que quando ele entra na igreja, ele descobre que ele pode chegar e dizer assim, assim diz o Senhor e manda te dizer. Pronto. Agora ele não é mais o Zé Ruela lá da sociedade. Ele é o profeta. Ele teve uma ascensão praticamente instantânea, tão somente para erguer a voz e dizer, assim manda te dizer o Senhor. Pronto. E ninguém vai olhar para a vida desse infeliz. Vai olhar para aquilo que ele fala. E se falar e acontecer, upa, maravilha, esse cara é o cara. Só que geralmente, ele usa de manipulação. E se ele fala uma coisa e não acontece, a culpa não é dele. A culpa foi sua, que você não teve fé de acreditar naquilo que ele falou. Eu já te contei aqui a história de um menino lá no Guarujá, Vicente Carvalho, o Sérgio. O Sérgio se converteu, ele era HIV positivo, cadeirante, cego. Humanamente falando, coitado, falou, ó, não tem possibilidade nenhuma. E aí levaram um cara lá, um tal não sei do que, de Ogum, que havia se convertido, tarará, papapá, para fazer uma pregação lá, e eu fui. Na época eu ainda fazia seminário, nós tínhamos uma matéria, temos duas matérias, não, na verdade, na época era três matérias que estudam fenomenologia. Então, psicologia da religião, não vou lembrar agora os nomes lá, mas são 3 matérias que estudam a religiosidade. E aí, até por conta disso, eu fui para conhecer, e era de um grupo da igreja presbiteriana, inclusive. Cheguei lá, esse pastor, não sei o que, de Ogum, né, eu sei o nome dele, mas não posso falar, Pedro, né? De Ogum, que havia se convertido, tinha pai de santo, não sei de quem, piriri, pororó, papapá, e que agora fazia 3 meses que ele já havia se convertido e já era pastor. E estava lá fazendo curas e milagres e sinais e prodígios. Aí o que o pessoal falou? Opa, vamos levar quem lá? O Sérgio, HIV positivo, cadeirante, cego, debilitado,
detonado. Levaram o Sérgio lá. Aí o que o cara fala? Cura o Sérgio. O pessoal, cura o Sérgio. Ele falou assim, eis que o Senhor manda te dizer. O Sérgio está nessa situação para provar a fé da igreja. Maravilha, hein? Eu preciso daqui, agora não vou lembrar, eu já contei essa história tantas vezes, mas não lembro. Não sei se era 3 ou era 6. Preciso de 3, eu acho que era 6. 6 homens de fé. Aí já um já olha para o outro assim. Já... 6 homens de fé. E agora também não vou lembrar, já contei, mas não vou lembrar agora se são 3 dias ou se são 6 dias. Eu sempre confundo esse negócio. E que vão ficar em jejum, vamos pôr menos, mas 3 dias de água e de comida. Você não vai comer e não vai beber nada. Você vai orar pelo Sérgio. 3 dias. E o Senhor manda dizer, se esses 3 ou 6 homens fizerem essa jejum de 3 ou 6 dias, Deus vai restaurar o Sérgio. Meu amigo, era tudo estivador, velho. Você sabe o que é estivador? É o cara que trabalha lá no Porto de Santos, carregando saca de farinha, de milho, de arroz, tudo descarregando e carregando os navios. Um cara desse come um boi por dia, para conseguir trabalhar. Como que o cara vai ficar 3 dias sem comer e beber nada? Aí com muito custo, antes dele falar o que era, né? Antes dele falar, porque ele falou, eu preciso de tantos homens de fé. Aí já ficou todo mundo. Mas para fazer o quê, meu irmão? Tem que ser de fé. Aí ponto. Conseguiu com muito custo, conseguiu lá os homens lá. Aí ele pegou, falou um negócio desse. Aí um já olhou pro outro e falou assim, Sérgio, já era. Como, cara? Você vai fazer um negócio? Aí a culpa agora é do Jogum aqui, que se converteu? Não. A culpa é dos 3 ou 6 estivador que não deu conta de fazer os 3 dias ou 6 dias de jejum. Isso é manipulação de fé, irmãos. O pastor lá continua isento. Porque Deus mandou dizer que só ia curar o Sérgio se os estivadores lá, os homens de fé, cumprissem o que o Senhor mandou. Como os caras não cumpriram, passou lá uns dias lá, o que aconteceu com o Sérgio? Morreu. Só que morreu crente, louvado seja Deus. Ainda, se Deus quiser, vão encontrar o Sérgio lá, vocês vão perguntar para ele, você que é o Sérgio, o pastor Jeff contou a história. Que era crente, coitadinho do menino. E aí no velório dele, quem que foi fazer o ofício fúnebre dele? Quem? Aí o tonto aqui que vai, porque não tem nenhum pastor para ir lá. Que aí fica feio. Aí quem vai lá consolar a família, lá no velório de Morrinhos, foi quem? O seminarista que teve lá. Então é manipulação. Então por que existem tantas igrejas, tantas religiões? Porque o homem é ganancioso, ele quer ter uma posição superior aos outros. Ele não está ali para servir, ele não está ali para ser instrumento de bênção na sua vida. Ele não está ali para te ensinar e para te conduzir no caminho que deve. Ele está ali porque ele tem alguma ganância. Ele está ali porque ele tem um projeto de poder. Ele quer ser o pastor, ou ele quer ser presbítero, ou ele quer ser o presidente do presbitério, ou ele quer ser não sei o que do sínodo. Ele quer ter uma... A vida dele funciona num projeto de poder, de ganância. Aí ele mente, ele manipula, ele engana. E aí na hora que o negócio aperta para ele, ele fala assim, se Deus quiser. Ou como diriam os muçulmanos, Inshallah. Ou seja, se não aconteceu é porque Deus não quis. É o que eles fazem com a criancinha lá que eu contei para você, que deixa lá para morrer. Aí você fala, mas a criança morreu. Foi a vontade de Deus. Mas você deu leite para ela? Não. Você pegou ela? Não. Deu água para ela? Não. Deu remédio para ela? Não. Mas foi a vontade de Deus. Se Deus quiser, ela vai viver. Manipulação, irmãos. Porque o homem é ganancioso. Veja ainda o texto de Timóteo.
1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 a 5. Paulo vai dizer assim, todos acharam aí? Estão comigo? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a impiedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é o quê? Mente pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte do quê? É fonte de lucro. Ou como Pedro vai dizer, eles vão fazer comércio de vós. Então por que existem tantas religiões, tantas igrejas? O cara que era um nada, vê na igreja a possibilidade antropológica e social de ter uma posição diferente, de domínio. Aí ele vai e abre a igreja dele. Não é a perspectiva de servir, de fidelidade bíblica, de ensinar o padrão das Escrituras. Não. É o padrão dele ter a posição de autoridade dele. Fulano, você está errado. A Bíblia não ensina isso, mas é a minha igreja. E geralmente essas comunidades exercem um domínio psicológico sobre as pessoas. O pastor ou o líder, seja lá quem for, ele se coloca como o seu guruzão. Essa pessoa assume o lugar do Espírito Santo na sua vida. Você não pode dar um espirro sem falar com ele. Pastor, estou pensando em trocar de carro. Eu vou orar e depois vou falar para você se você vai poder trocar de carro ou não. Pastor, estou querendo mudar de emprego. Eu vou orar, depois eu vou falar para você se você pode mudar de emprego ou não. Pastor, eu preciso de uma namorada. Eu vou definir com quem você vai namorar. Você dá risada? Isso acontece. E tem membro da nossa igreja, hoje está aqui, que, infelizmente, na juventude passou por uma igreja dessa e o pastor determinou com quem ela tinha que casar. Infelizmente, ela casou e o cara com quem o pastor mandou ela casar era um pilantra safado que adulterou e abandonou. Hoje, graças a Deus, está aqui. Né? Mas você fala assim, nossa, pastor, isso acontece? Acontece. Porque o pastor, fulana, você vai casar com o Beltrano. Ah, mas não gosto dele. Mas eu sou o seu pastor. Eu sou a sua autoridade espiritual. O cara assume o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas. Se você deixar de vir na igreja, eu vou orar para Deus pesar a mão na sua cabeça, vai queimar a sua geladeira. Aí queima a geladeira. Eu não sei se já te contaram, mas geladeira também tem vida útil. E de vez em quando ela queima. Não é à toa que tem aí um monte de gente que trabalha consertando geladeira, porque elas quebram. Aí o pastor dá uma dessa, imagina, uma comunidade, 200 pessoas, sei lá quantas famílias, né? A maioria do pessoal fazendo aí 10 anos de casado, 12 anos de casado. Qual que é a probabilidade dessa geladeira queimar que você ganhou no casamento? Meu Deus do céu, com 7 anos já começa. Aí ele chega e solta uma dessa. Vai queimar a geladeira, hein? Pronto. Passa ali, às vezes passa até meses, 2, 3 meses, queimou a geladeira. Aí sempre tem o espírito de porco que vai falar, você lembra, o pastor falou isso, hein? O pastor, e falou geladeira. Pronto. Está todo mundo dominado psicologicamente por esse cara. Aí você chega para ele e fala assim, pastor, o senhor pregou um negócio ali, mas a Bíblia não diz isso. Seu rebelde.
Irmãos, estamos sentindo, Deus está me revelando que existe um espírito de rebeldia, um espírito de insubmissão. Deus vai te queimar no inferno. O cara, meu Deus do céu, eu vou levar. Maldito aquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Meu amigo, não existe mais sacerdócio levítico. Pastor não é ungido mais. Igreja que unge pastor, você já pode cair fora dela. O sacerdócio levítico termina quando a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. O pastor, ele exerce uma função para a qual Deus o dotou, o capacitou e a igreja reconheceu, mas não faz do pastor sacerdote sobre a sua vida. O pastor é sacerdote? É, como você também é, porque existe o sacerdócio universal dos crentes. O pastor, ele não é mais ungido, ele é ordenado. Se ele fosse sacerdote, ele seria o quê? Ungido. Por que essas igrejas por aí agora restaurou essa ideia de ungir pastores? Ungir profetas? Para tentar colocar eles como cobertura espiritual na sua vida e para te manipular, porque o coração desses caras é ganancioso. E é por isso que existem tantas igrejas e tantas religiões. O pastor não é mais um que tem o dom, que recebeu a instrução para te instruir, te auxiliar aí na administração da palavra do Senhor. Não, ele é o sacerdotão. Ó, beija a mão dele. Na hora que vai sair, o pastor está lá, todo parecendo um marabu senegalês, assim. Aí você vem assim, cara, Deus abençoe a boa semana. Você dá um beijão. É isso que você faz? Hã? Não é. O cara é igual a você. Ele só exerce um dom e uma função para a qual o Senhor o chamou. Mas ele é tão sacerdote quanto você também é sacerdote. Tendo Cristo como sumo sacerdote. Agora, o que o cara faz? Ele ensina isso para a igreja? Não, ele não ensina isso para a igreja. Ele diz, eu sou o ungido do Senhor. E quando você olhar para mim, você abaixa os seus olhinhos. Por quê? Ganância. Movidos por sórdida ganância. Entendendo na cabeça deles que a piedade é fonte de lucro. E aí o cara vai ser beneficiado por isso. Para a gente caminhar aqui, o terceiro ponto ainda da resposta. Por que existe tantas religiões ou igrejas? Abra a sua Bíblia ainda em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdade, conhecer da verdade. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos ao quê? A verdade, entregando-se ao quê? As fábulas. Veja, falei da figura do líder, agora estou falando da figura das ovelhas, vamos colocar assim, né? Dos seguidores. Por que existem tantas igrejas e tantas religiões? Primeiro, porque o homem é religioso. Segundo, porque o homem é ganancioso, liderança de modo especial. E terceiro, porque o homem busca os seus próprios interesses. Ele quer ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Eu não sei se você já parou para perguntar. Você que tem um conhecimento da verdade, certamente você já se fez a seguinte pergunta. Meu Deus do céu, por que tanta gente procura uma igreja neopentecostal atrás de prosperidade? Meu Deus do céu, por que aquele cara que está indo na igreja neopentecostal, não sei das quantas, vendeu o carro para dar para a igreja? Vendeu a casa para dar para a igreja? Vendeu a máquina de costura, que era a ferramenta de trabalho dele para dar para a igreja?
Aí você fala assim, por quê? Porque, na verdade, ela ouviu o que ela queria. E ela deu, ela ofereceu, suprindo a ganância dos líderes, porque, na verdade, ela estava procurando um interesse maior para ela. Ela não tem amor, ela não dá ouvidos à verdade, ela se entrega a fábulas. Se você der o seu carro, o seu Fusca, você vai ganhar um Honda. Se você der a máquina de costura, você vai ser empresária. Você vai ser dono da Lupo. Dá a sua máquina de costura, você vai ser dono da Lupo. Então, a pessoa se entrega a essa fábula, porque na verdade ela está buscando os seus próprios interesses. Aí ela faz o sacrifício que ela tiver que fazer. Aí chega lá o malandrão, que é o ponto anterior aqui, o ganancioso, ele chega assim, quanto você quer receber no seu trabalho? Qual que é o salário que você quer ter? Para se entregar às fábulas. Se recusa, não suporta a sã doutrina. Muito pelo contrário, ele procura os mestres que vão falar. Aí na hora que está cevado, o bicho vem, tchau. Aí você cai. Porque você procurou seus próprios interesses. É igual a tilápia vindo no milho azedo. Ela está procurando o próprio interesse dela. Só que quando ela vem no interesse dela, mal sabe ela que é uma armadilha. É a mesma coisa. A tilápia é irracional. Ele tem parte da culpa. Porque eles estão procurando cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eu quero ganhar 20 mil por mês. Eu quero ser o dono da Lupo. Então ela vai atrás das suas próprias cobiças, não dá ouvidos à verdade e se entrega às fábulas. Veja ainda 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7, vai dizer assim. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente aquele que é afastado, ou que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás. Com quê? Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor a quem? A verdade, para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito a quem? A verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, são pessoas, irmãos, que não amam a verdade, não dão ouvidos à verdade, e que estão atrás de poder, sinais e prodígios. Ao invés de se colocar numa posição de submissão, de obediência, de humildade e de gratidão a Deus por todas as coisas, porque é assim que a Bíblia nos ensina, ela não se sujeita às condições que estão vivendo e vai correndo de galho em galho atrás de poder, sinais e prodígios. Isso é chamado de operação do erro, porque não deram crédito à verdade, porque não amaram a verdade. Então por que existem tantas religiões e tantas igrejas por aí? Porque tem gente que procura coisa ruim na vida, segundo as suas próprias cobiças, segundo os próprios desejos do coração. Se entregam a fábulas e não à sã doutrina. Então, mesmo sendo uma Bíblia só,
acontece de ter várias religiões por causa disso. Primeiro, o ser humano é religioso, então ele vai procurar as religiões. Segundo, ele é ganancioso, então sempre vai ter um líder querendo se aproveitar de você. Terceiro, porque você, ao invés de ouvir a verdade, você vai procurar as fábulas, você vai dar ouvido àquilo que coça os seus ouvidos. Nossa, então eu tenho a possibilidade agora de ficar ricão? Tem. Ah, então eu vou. Ah, vai resolver meu problema. Porque lá é uma igreja de poder, de sinais, de prodígio. Ah, mas e a verdade? Ah, não, a verdade, estudar a Bíblia não é importante. Não. Eu quero sentir. Quer sentir, rapaz? Quero sentir. O que as pessoas falam? Ah, eu fui naquela igreja e não senti nada, viu? Vou pôr um prego da próxima vez aí no banco pra você sentir alguma coisa, então. E perceber, vou pôr... Sentiu? Senti. Então, pronto. Você não vem no culto para sentir, criatura. Você vem no culto para adorar. Porque você serve e adora ou ao Criador, ou você serve e adora a criatura, que inclusive inclui você mesmo. A pessoa que vem na igreja para sentir, ela está querendo... Quem que está procurando ser adorada? Ela mesma. Ela não veio para cultuar, ela veio para ser cultuada. Então ela tem que ser agradada. Ah, eu fui lá naquela igreja lá, não senti nada. Ah, as pessoas, ninguém me pegou no colo. Não cantaram a musiquinha do visitante para mim. Os diáconos me jogou para cima. Oi, o que essa pessoa está procurando? Né, tem um vídeo do Jonathan Zimmer, né, aquele humorista gospel, né, que ele faz da recepção do visitante. E chega uma senhorinha visitando a igreja. Já viu? É fantástico esse vídeo. Uma senhorinha lá, mirradinha. Aí, nós estamos aqui, nós somos visitantes! Todo mundo, aleluia, maravilha! Vamos então cantar a musiquinha do visitante. Aí abre a porta e vem uma bandinha. Com a faixinha, visitante, seja bem-vindo. Aí o diácono pega a velhinha no colo, balança assim. Tem gente que vai na igreja querendo isso. É um problema emocional, não espiritual. É a pessoa que quer ser o quê? Servida e adorada. Ao invés de servir e adorar o Criador. E a última parte da nossa resposta aqui, irmão. Então vamos lá. Por que existem tantas igrejas, tantas religiões? Porque o ser humano é religioso, porque ele é ganancioso, porque ele busca os seus interesses. E a última parte aí dessa resposta é porque é uma estratégia de Satanás. Satanás deseja que tenhamos muitas religiões e muitas igrejas. Faz parte do plano satânico de enganar as pessoas, de enganar as nações. Porque se ele fosse contra todo tipo de igreja, de religião, ele não usaria da própria instituição religiosa como meio para levar as pessoas para longe de Deus. Pastor, o diabo faz isso? É lógico que faz. Um exemplo. Você está lá num desespero, seu filho está doente. Eu acho que não tem nenhuma situação pior quando seu filho está doente. Você fica desesperado. Senhor, misericórdia, salve meu filho. Aí você ajoelha diante de uma cadeira dessa e fala, ó, cadeira, me ajude. Eu não sei mais para quem pedir. Nós vimos que o poder, sinais e prodígios do iníquo é operado segundo a eficácia de quem? Satanás. Aí ele viu que você pediu para a cadeira. E essa cadeira pode ser qualquer coisa, tá? Um santo qualquer, uma entidade qualquer. Estou pondo a cadeira aqui para não falar nome de santo nenhum. Aí, o seu filho é curado. Você fala, ai, louvado seja Deus. Tá bom. Na outra vez que ele ficar doente, você vai pedir para quem? Para a cadeira. Pronto, Satanás já operou um sinal para que você fique preso à adoração, não ao Criador que é bendito eternamente, amém, mas a um ser qualquer. E aí as pessoas falam, nossa, o fulano tem uma fé, rapaz. Você já viu ele conversando com aquela cadeira? Que fé!
Nossa, olha que pessoa de fé. Mas é a fé bíblica? É a fé verdadeira? Não. Vai para o céu uma pessoa dessa? Não. Por mais fé que ela tenha. Então Satanás ele vai usar o sistema religioso, permitindo que números de igrejas e religiões explodam, pipoquem toda hora, porque desse modo ele aprisiona as pessoas pela religião. As pessoas pensam que estão adorando a Deus, mas na verdade não estão. Vamos ver aqui os textos. Foi o que ele fez lá desde Gênesis, né? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 5. Ele chegou para Eva e falou assim, deixa de adorar a Deus, sô. Acho que você é boba. Foi? Não. Ele só começou a apresentar meias verdades para ela, né? Viu, Deus proibiu você comer tudo? Deus tinha proibido comer tudo? Não. Eu falei, não, Deus deixou, só não deixou daquela. Mas justo a mais gostosa ele não deixou. A que te dá conhecimento do bem e do mal. É assim. Aí, qual que é a ideia? Vamos ver lá, Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, não, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí o que Satanás fez? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrer, não é assim, não é bem assim que Deus disse. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e agora, passa desapercebido na maior parte das vezes, vos abrirão os olhos e, o que está escrito aí? Como Deus. Vocês serão como Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. Então o que Satanás faz? Ele promete meias verdades para que você se sinta como Deus. É mudando a verdade de Deus em mentira para que você comece a adorar e servir a criatura ao invés do Criador. Então, por que tem tantas religiões que dizem assim, você é Deus? O Deus que está em mim cumprimenta o Deus que está em você. Namastê. Não é assim? E aí virou moda. Agora tem que ter crente que vai dar namastê. Fiz yoga, namastê. Meu Deus, o Deus que está em mim cumprimenta o Deus que está em você. O que é isso? Satanás usando a religião para que você se sinta como? Como Deus. Olhando para dentro do contexto evangélico, essa praga agora que nós estamos vivendo, que é a teologia coaching, que exalta o ser humano, o que está fazendo? Dentro das igrejas evangélicas. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é mais importante que o ouro de Ofir. Você é precioso, lindão, bonitão. Você não é pó. Você não é pecador. Você não é miserável. Você não é um servo inútil que precisa e carece da glória de Deus. Você é o cara. Quem que prega isso? Satanás. Você não precisa sofrer pelo amor de Cristo. É só você se prostrar em adorar e eu te dou todos os reinos dessa terra. Satanás tem como estratégia estabelecer religiões e igrejas que preguem meia verdade, como ele prega. Que tire o foco da glória de Deus e coloque o foco em você. Para que você seja como Deus. Veja ainda lá, Mateus capítulo 4, o exemplo de Jesus, né? Que eu disse. O que ele fala para Jesus? Ele usa a palavra, irmãos.
Satanás usa a Bíblia, mas de modo desvirtuado, de modo errado. Então essas igrejas usam, pastor, mas eu vou lá, eles pregam a Bíblia. O Satanás prega, meu Deus. Ô lindona, Satanás já fez isso desde o Gênesis. Porque se ele fosse lá pregar outra coisa, você não iria. Mas se ele diz que lá prega a Bíblia, só que prega a Bíblia segundo a interpretação de Satanás, não segundo a interpretação que a própria Bíblia dá a respeito dela. Aí é nisso aí que ele vai. Veja aqui, Mateus capítulo 4, para a gente terminar, que o tempo já foi. Mateus capítulo 4, nós estamos aqui na tentação de Jesus. Verso 2. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, ou aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Aí Jesus responde com a palavra: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aí veja, ele começa a usar a Bíblia. E aí ele cita lá o Salmo 91. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Mas o Salmo está falando disso? Não está falando disso. Aí Jesus usa a palavra e diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí depois ele pede, então, então pare de servir o Criador e me adore. Se prostrado me adorares. Não é isso que ele fala lá? Verso 9, e lhe disse: tudo isso te darei, ou seja, a glória do mundo, se prostrados me adorares. Por que existem tantas igrejas e religiões? Porque Satanás tem como estratégia usar da religião, usar até da interpretação errada da Bíblia para conduzir as pessoas para longe de Deus e o próprio diabo ser adorado. Ele fala que você vai ser como Deus, que você é o fonte, mas em última análise, quem que está sendo adorado? Se você não adora o Senhor, você está adorando quem? O diabo, não tem como. Então é a estratégia dele, irmãos. E para terminar, Apocalipse capítulo 13. O último verso aí. Apocalipse capítulo 13, versos de 11 a 15. Por que existem tantas religiões e tantas igrejas? Porque o homem é religioso, porque o homem é ganancioso, porque o homem busca os seus próprios interesses e porque é uma estratégia de Satanás. Capítulo 13, nós vamos estudar isso depois em Apocalipse às quartas-feiras, tá? Mas eu vou só mencionar. Você tem aqui os aliados de Satanás. Satanás está preso no sentido de não poder mais enganar as nações, mas ele usa 3 aliados. A besta do mar, besta da terra e a grande meretriz. Tá? A besta do mar, todo o poder político, administrativo, governamental, bélico do mundo está sob domínio de Satanás. Besta que emerge da terra, toda religião, filosofias e ideologias antibíblicas ou anticristãs. Só que ele vai usar isso de uma maneira que se pareça com Deus. Observe. Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres. Parecendo o quê? Quem que é o cordeiro na Bíblia? Cristo. Você vê uma besta com 2 chifres, mas que se aparenta como quem? Como cordeiro, como Cristo. Mas a sua fala, mas falava como o quê? Quem que é o dragão na Bíblia? Satanás, a antiga serpente, o diabo, sedutor deste mundo. Então qual que é a estratégia de Satanás? Ele se apresenta aparentemente como cordeiro, como uma religião verdadeira. A gente prega a Bíblia, viu, gente? E a gente prega a Bíblia. Jesus Cristo é o Senhor. Só que o que fala, o ensinamento por trás dessa primeira fala, é voz de quem? Voz de dragão. E aí vem todas as heresias, todos os desvios,
todas as falsas doutrinas, todos os falsos ensinos, todas as práticas litúrgicas contrárias à palavra de Deus, todas as campanhas, todas as coisas que diminuem a suficiência da obra de Cristo na cruz. Então veja, por que existem tantas igrejas e religiões? O próprio Satanás usa isso como estratégia. Vai se aparentar como cordeiro, mas o ensino que fala vem do dragão. Então por isso que existem tantas igrejas, apesar da Bíblia já ter revelado toda a verdade para nós. Agora, pastor, então como identificar uma verdadeira igreja? Já entendi porque que existem tantas religiões e porque existem tantas igrejas. Mas então como identificar uma verdadeira igreja? Sabe como? Domingo que vem, se Deus nos permitir, estamos aqui. Aí é o que nós vamos tratar a partir de semana que vem. Como você identifica uma verdadeira igreja? Você já tem a dica, né? Principal. Fidelidade às Escrituras. Mas é só isso? Não, tem algumas coisas a mais. Tudo bem?